nosso questionário, tá bom? Pegar o questionário que eu enviei para vocês, que a gente vai começar a fazer a resolução dele aqui agora, tá bom? Vamos dar mais uns 5 minutinhos se o pessoal chegar aí. Enquanto isso, eu vou comentando algumas partes para a gente aqui. A gente, por enquanto, ainda não entrou na produção da redação propriamente dita, da maneira dissertativa, do parte a parte, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ou seja, as bases que fundamentam a construção desse texto. Eu vou começar o trabalho de como se constrói 5 modelos introdutórios, como se constrói 3 modelos conclusivos e 2 modelos de desenvolvimento, para que a gente possa ampliar aí e melhorar a capacidade de vocês no que tange a produção de texto. Vamos sair um pouquinho daquela área de carta argumentativa que a gente viu lá atrás, já falamos da modalidade, vamos mostrar a diferença da carta para a dissertação, tanto argumentativa quanto expositiva, para que a gente possa estar pronto para essa prova do PAS quando ela vier, seja em dezembro, seja em janeiro. Quanto mais tempo tiver de adiamento para a prova, mais tempo nós teremos de preparação para ela. Quero pedir que fiquem bem tranquilos, quero aproveitar e fazer um convite a todos que estão aqui. Todos os sábados, o professor Marcelino e eu, além da Valéria, vamos desmistificar as obras do PAS e resolver questionários de língua portuguesa e matemática, além de tratar de redação no nosso curso ao sábado pela manhã. E gostaria muito de convidar a todos para participar. Aqueles que estão matriculados no curso ao sábado, queria ressaltar que as mensalidades de maio, junho e julho não serão cobradas. Aqueles que fizeram pagamento à vista ou que fizeram pagamento no cartão serão ressarcidos, ou as parcelas que ficarem serão jogadas lá para frente para se aproximar da prova do PAS e do Enem com os devidos adiamentos, tá bom? Então, desde já, queria agradecer a todos aí pela paciência, dizer que todos nós que estamos aqui estamos muito ansiosos e com vontade de realmente dar aula presencial. A gente sabe a diferença que é, mas queria pedir um pouco de compreensão aí e, claro, de muito boa vontade de vocês nesse momento. Quando entrei aqui, eu passei algumas aulas discriminando a diferença que existia entre o candidato e o concorrente, justamente por isso. A gente sabe realmente quem é o candidato de provas nesse momento aqui, em que a dificuldade vem e ele continua se preparando, continua correndo atrás, buscando novas fontes de estudo, batalhando para se tornar aí competitivo nas provas. Então, toda atividade que eu propuser para os senhores, peço que façam. Na dúvida, esteja muito à vontade para me procurar, para que a gente possa responder. Aqueles que me procuram pelo telefone, pelas redes sociais, e às vezes eu não respondo na hora, não é por má vontade, às vezes é porque eu estou muito ocupado, tendo em vista que eu tenho mais 3 empregos, tá bom? Mas vou responder todo mundo no momento hábil. Oi, pois não? Posso fazer uma pergunta? Em relação à redação que você passou, né? Tem muita gente que não fez. Eu não fiz, né? O que é que acontece? Esse ano você passou aquela redação, só que você não conseguiu corrigir com todo mundo, né? Que você falou que corrigir junto, etc. Entendi. Eu não recebi a minha redação, então eu estou meio desnorteada em redação esse ano. Então, para mim, é algo muito difícil fazer a redação assim em casa, etc. Até porque, enfim, aí receber a nota do pai, às vezes a nota não foi tão boa, aí dá aquele choque de... Enfim, aí eu não Entendi. A fiz. gente fez, na verdade, tá, a gente fez uma carta argumentativa, eu comecei a corrigir com os alunos, né, de 1 a 1, explicando onde estavam os erros, o passo a passo, correto? E o modelo de redação que eu propus agora, o modelo dissertativo argumentativo, que é aquele que você vem preparando aí lá desde o 9º ano, tá bom? Então, você que não fez ainda, eu vou já comentar o que eu quero nessa redação, tá bom? No questionário, você aproveita, anota tudo para que possa fazer a redação para mim me encaminhar ainda hoje à noite, tá bom? Aqueles que não conseguiram encaminhar, eu vou comentar sobre o que eu quero na redação, vou falar do passo a passo, e aí vocês podem aproveitar e construir uma redação para mim. Tá ok? Deixa eu ver se eu pego uma redação também aqui para aproveitar e já utilizá-la como base aqui. Bom, então eu vou pedir, tem mais gente entrando aí agora, nosso tempo já está correndo, são 9h05. Eu vou passar para o nosso questionário daqui a pouquinho, para que a gente possa aí chegar... Oi, pois não? Quanto às mensalidades do curso que já foram pagas desse ano?
Tá. Aqueles que já pagaram, os que pagaram à vista, tá bom? Ou pagaram aí no cartão, a gente vai jogar as parcelas que foram adiadas de maio, junho e julho para frente, tá bom? E aí, caso o aluno queira o ressarcimento dessas parcelas, porque muitos terminaram pagando no cartão, não é? Ou à vista. Aí, nesse caso, eu vou pedir para que você procure a coordenadora Valéria, tá bom? Aí ela mandou um e-mail ontem para todos os pais que são do cursinho, mandou o telefone dela para tirar as dúvidas, para que a gente possa fazer o acerto e o aluno não saia prejudicado de maneira nenhuma, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, aproveitar e fazer um convite. Todo sábado agora a gente vai estar resolvendo questões do livro que foi entregue a vocês. Então a gente vai gravar vídeos sobre questões, vai comentar as questões e vai dar aula ao vivo aí todo sábado a partir das 10 horas da manhã, de 10 ao meio-dia, tá bom? Então a gente vai trabalhar com português, matemática, redação e a parte das obras literárias, com as análises, até a volta. Quando voltarmos, a gente vai ampliar o trabalho todo para as áreas de exatas. Tranquilo? Então, vamos voltar agora para a correção do nosso questionário. Vou pedir para que todos aqueles que já me enviaram o questionário peguem para a gente dar uma olhada, tá bom? Aqueles que não fizeram ainda, eu vou comentar sobre a redação, sobre o que eu quero nessa redação para que você consiga atingir aí a nota máxima, tá bom? A ideia é fazer com que você saia daqui com a redação perfeita. Eu vou aproveitar aqui e pegar uma ou duas redações que tiraram nota máxima aí na área dissertativa argumentativa, para que a gente possa aí discriminar cada uma delas. Eu vou aproveitar aqui e entrar no site que nós temos aqui da Globo. O G1, ele costuma muito colocar redações nota 1000, não é? O G1, ele coloca muita redação nota 1000 dos últimos Enem, e aí eu vou procurar uma aqui, vou pegar uma como base aqui, violência doméstica, que a gente está vinculando aí ao feminicídio, que é uma redação que eu vou cobrar depois, tá bom? Aqueles que estão apreensivos em casa, vou pedir para que façam o máximo para resolver questões aí por meio das plataformas digitais. Eu vou dar alguns sites aqui que você pode utilizar como base para estudo, além da escola, para que isso aí possa mantê-lo aí competitivo mais tarde, tá bom? Bom, redação nota 1000, botar aqui 2015 ou 16, pronto. Quantos temos online aí, vamos lá? Nós temos 43, correto, estamos chegando aos 50. Nicolas Lopes, tudo bem, meu garoto? Nicolas? Então, vou pedir para a senhorita... Pode ser você, Giovana Mello, podemos? Abra seu microfone, por gentileza. Tudo bem. Giovana, eu queria que você acompanhasse comigo a resolução da questão número 1. Você conseguiu resolver com tranquilidade? Espera aí, vou abrir aqui. Vou pedir já para que todos possam abrir aí, para que a gente possa começar a resolução dos questionários, ok? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, para que a gente possa começar aí o passo a passo. Cadê a parte que compartilha a tela aqui? Cadê? Achei. Apresentar agora. O primeiro tem que vir a tela inteira. Vamos ver se vai aparecer agora. Giovana, veja para mim se apareceu o nosso questionário na sua tela aí. Sim. Apareceu, né? Questão número 1, correto? Sim. Eu vou pedir para que você acompanhe comigo essa questão número 1 aqui. Eu vou ler a questão e a gente vai comentar juntos, ok? Então, vamos lá. A questão 1, ela está baseada aí no uso da coerência, da coesão, do uso dos marcadores textuais na prova.
Tá ok? Então, isso aí é de extrema importância para que nós possamos construir parágrafos extremamente bem tecidos, ou seja, em que a coesão seja perfeita, o relacionamento entre período e período, para que haja uma lógica de associação entre os parágrafos. A isso damos o nome de coesão textual. A coesão, muitas vezes, é ela quem vai determinar a coerência, ou seja, o uso correto dos marcadores, do relacionamento entre as partes do texto, é quem vão fazer com que o seu texto tenha o que os gramáticos chamam de lógica argumentativa, ou seja, a coerência textual, e que está dentro lá da parte de mecanismo de coesão, que é a competência 4 do Enem, o uso correto dos mecanismos linguísticos necessário à construção da argumentação. Nesse caso aí, o examinador está propondo realmente o uso de marcadores adequados para manter a lógica de associação e sentido. Digamos que você está fazendo uma redação, e aí você vai lá na conclusão e coloca como marcador base a palavra entretanto. Aí você vai cometer um problema de coesão paragrafal, porque eu não inicio a conclusão com termos como entretanto, uma vez que a natureza discursiva dessa palavra é de oposição. E você não pode chegar ao desfecho do seu texto negando tudo que você propôs atrás. Então, o certo seria portanto. E em muitos casos, questões do PAS UNB, que tratam de coesão, reescrita textual, além de marcação, ele vai pedir para que você substitua a palavra por outra, mantendo a relação de sentido. A isso aí damos nome de reescrita, não é, de semântica textual. O que seria a semântica? O sentido das palavras, não é, usadas durante o texto. Então, muitas vezes ele pergunta se a palavra entretanto pode ser trocada por portanto. Na verdade, não, uma vez que a natureza discursiva das duas são distintas. Um é de oposição, quebra de expectativa, adversidade, a outra de conclusão, desfecho textual. Então, pensando nessa lógica aí de substituição, de não repetição de palavras no texto, de ampliação da base linguística que o aluno vai utilizar para manter a ordem textual, a gente vai começar agora aqui a ampliar o seu repertório de construção textual por meio dos marcadores, ok? A questão 1 dizia assim, ó. Escolha a palavra adequada, colocar entre parênteses, de modo a estabelecer a correta coesão textual. Senhorita Giovana, a primeira frase é o seguinte: vocês arrumarem o quarto, terão uma surpresa. Aqui pede uma ideia de condição. Você marcaria a palavra quando ou a palavra se? Giovana, cadê você? Tá aí. Giovana? Será que caiu? Tá normal aí, não tá? Tá normal. Cadê a Giovana? Deve ter caído, né? André Barros. Bom dia, André. Não tô conseguindo abrir também. André Barbosa, tudo bem? Seu André Barbosa. Pode abrir o seu microfone? Eu acho que ele está sem microfone, Salvador. Que tá, né? Então, Sara, acompanha comigo rapidinho, está ruim o dele, né? Acompanha comigo aqui, Sara. Sara, ideia de condição. Você marcaria quando ou se? Se. Correto. A palavra se com ideia condicional, ela pode ser trocada pela palavra caso, correto? Lembrando da adequação. Então, digamos que numa construção de um parágrafo eu utilizo a palavra se eu for utilizar uma condição novamente, não tem por que eu repetir essa palavra, sendo que eu tenho diversas outras que podem fazer essa coesão. Se, contanto que, a menos que, não é desde que, caso, desde que eu faça a devida adequação da concordância. Então, temos aí a primeira palavra a ser marcado, a ideia de se, tá bom? Vamos para a segunda, senhorita Sara. Não quero saber de política, de entender de filosofia, ok? Eu quero uma ideia aí que seja de adição. Não quero saber de política, nem de entender filosofia. Uma vez o aluno perguntou, professor, mas o nem não dá ideia de negação? A gramática normativa, ela considera a ideia de nem, né? Nem trabalha, nem estuda, como sendo uma coisa neutra, não é? Ela vai entender isso aí como sendo uma base de soma, ok? Então, nós já temos aqui somente a letra A ou a letra B a serem marcadas. Sara, meu colega aceitou um novo emprego. Não está feliz. Eu quero uma ideia de oposição, de adversidade.
Porém, Porém, correto? Sara, me dê aí uns 3 marcadores que você poderia utilizar numa redação para substituir a palavra porém, mantendo o mesmo sentido. deixa eu ver. Entretanto, Entretanto, maravilha. mas, Mas, ok? Sempre com vírgula anterior, hein? aham. É o E, famoso mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, correto? Reconhecer a utilização dessas palavras é importante. Lembrar que jamais concluirá o texto com a ideia de oposição, tá bom? Nunca entretanto. Para padronizar e nunca errar, é só colocar a expressão dessa forma, ok? Maravilha. Eu quero uma contradição, Sara, aqui embaixo. Eu quero uma contradição. Se estivesse atrasado, parou para ver a cena. Qual que você marcaria aí? para quê? Opa, tá, aqui é embora. de cima, né? Por enquanto, embora, não é? Embora a ideia de oposição, está lá nas orações adverbiais concessivas. Embora estivesse atrasado, parou para ver a cena. E aí nos sobrou aqui embaixo a ideia de finalidade. Sara, essas 2 ideias de finalidade aqui, elas são extremamente repetidas na construção das redações que são de base Enem. Por quê? Porque lá na construção da base Enem, nós precisamos dizer quem, o que, como e para quê. E essa ideia de para quê é a finalidade, ou seja, para que é feita alguma coisa. Tranquilo? Então, essa Tranquilo. aqui é a nossa ideia de finalidade. A questão aí a ser marcada, a letra A, correto? Correto. Temos aí a letra A como resposta. Professor, eu fui fazer a prova e lá na hora eu não me lembrava de nenhum marcador, só me lembrava de E. E eu fui botando o E na ideia de adição o tempo todo. O próprio Enem, nas suas construções de questões, e o PAS UNB, ele já traz textos em que as coesões são extremamente, não é, arquitetadas, ou seja, existe uma preocupação muito grande com essa questão de repertório linguístico. Então, você vai encontrar em provas do PAS UNB, em provas do vestibular tradicional, textos em que você tem uma coesão muito bem feita, em que ele vai utilizar mas na prova e ele vem na sequenciação, mas, porém, entretanto, no entanto, ou seja, ele vem fazendo com que a relação de oposição, de quebra de expectativa, mudança da direção argumentativa exista, mas sempre com um marcador diferente, pensando justamente nessa ampliação vocabular. Tranquilo, senhorita? E essa preocupação que nós teremos aqui. O que é que eu vou fazer na nossa próxima atividade? Eu vou trazer um texto, vou sublinhar todos os marcadores textuais, tá bom? E aí vou pedir para que os senhores substituam todos eles, evitando uma repetição. Para que isso? Para que você consiga ampliar a sua competência linguística em relação à escrita, para que você consiga aí atingir o grau máximo da prova. Na prova do PAS UNB, há uma preocupação muito grande com o atendimento dos aspectos da prova, aquilo que a prova te dá como base para a construção do texto, que é o primeiro ponto. A partir dali, com esse segmento lógico, a gente vem ampliando sua capacidade de escrita para que você não perca nenhum tipo de ponto. Tranquilo, senhorita? Muito obrigado, hein, Sara? Nicolas Lopes, está por aí? Ele tá sem microfone Está com o também. microfone? Então, vamos pedir mais alguém aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui, alguém para vir comigo. Tiago Souza. Seu Tiago. Também não. Vamos lá, mais alguém, um homem aí, não é? Para darmos o prosseguimento aqui. Na próxima questão, Arthur de Camargos. Fala, Salvador. Tudo bem, André? Aí me confundiu legal, hein? É porque eu vi o nome aqui em cima. Arthur de Camargos, correto? Salve. Arthur, vou pedir para que você leia para mim essa questão 2 e que você me dê um parecer em relação a ela. Pode ser? Beleza, beleza. Vai lá. É inegável que no século XX deixou-nos um legado de impasses. A gravidade desses impasses se faz sentir até hoje, uma vez que não solucionamos esses impasses, nem mesmo amenizamos as consequências desses impasses. Evitam-se viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por. Quer que leia as alternativas também? Eu gostaria que você, analisando essa base, ó, eu coloquei tudo em vermelho, correto, Arthur? A questão é que para mim aqui não tá. Deixa eu ver pelo seu aqui. Beleza.
Aí você já quer que eu dê a resposta ou Isso. pegar... Pode mudar a resposta que você acredita que seja verdadeira aí. Cara, eu acho que seria... Acho que seria A. Tá? Então, Uhum. vamos lá. É inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses, da qual, se fosse da qual, seria uma ideia de algo feminino, correto? E eu Correto. estou me referindo aqui a algo mais masculino, não é? Mas observe que eu vou fazer referência para frente, para a palavra gravidade, não é? Ó. É inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses. Vou tentar botar aqui para ver se você acompanha comigo, certo? Cuja gravidade, correto? Então, vou tirar daqui impasses para não repetir. A nossa ideia é a ampliação. Cuja gravidade se faz sentir até hoje, uma vez que não solucionamos, certo? Não Certo. solucionamos, ok? Uma vez que não os solucionamos, pode ser isso? Que não os solucionamos. Não os solucionamos quem? Os Esses impasses. impasses, correto? Tá vendo a palavrinha não aqui, ó? Ó, eu tenho a palavra não e a palavra que. Essas duas palavras são atrativas. Elas puxam o pronome para perto delas, tá bom? Vou botar Beleza. aqui. Quando a gente falar de colocação pronominal, vamos ver isso. Então, vamos botar esse os aqui. Vamos tirar. O impasses continua aqui, aqui foi a primeira vez que ele foi utilizado. É a base para não repetição. E aqui eu tenho a palavra cuja aqui, que ela está aí fazendo uma referência e conectando, que é um pronome relativo, tá ok? Pronomes relativos também servem para fazer relações na prova de meio subordinada. Beleza. Uma vez que não os solucionamos, nem mesmo amenizamos as consequências, não é? Sim, Ou seja, as suas consequências. Posso tirar daqui? pode. Posso, não posso? Pode. Vamos ler para ver se tem sentido aí. Para ver se fica padrão, não é? Uhum. Se ficou perfeito. Você Vamos quer lá. que eu leia ou você lê? Leia para mim agora para ver como é que ficou. É inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses, cuja gravidade se faz sentir até hoje, uma vez que não solucionamos nem mesmo amenizamos as suas consequências. Ficou perfeito aí? Muito bom. Maravilha. O examinador da prova, ele vai ficar procurando lá essas ideias aqui de coesão perfeita, tá bom? Ou seja, ele vai ficar procurando se você tem maturidade. É o que, em escrita, é o que a VUNESP vai chamar de capacidade de leitura, de ampliação linguística. É aquilo que eu falei. Então, repetir, por exemplo, esse nome de impasses aqui o tanto de vez, ele ainda é muito comum em alunos que estão produzindo redação no início, ali, lá no 8º, 9º ano, mas no nosso caso, nós estamos passando para a fase 2 do PAS, em que a cobrança é peso 2. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Tranquilo, meu garoto? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está fazendo uma prova agora, e aí te deram lá como base a palavra por isso. Sim. A palavra por isso ela é utilizada como termo conclusivo, perfeito? Eu posso utilizar por isso como base para concluir a minha redação, ok? Uhum. Então, você usou por isso no meio do texto como conclusão. Qual outra palavra você poderia utilizar para iniciar sua conclusão sem repetir o por isso? Tá, deixa eu pensar. O tema importa? Não, qualquer base de conclusão que você quiser me dar, qualquer palavra que possa iniciar sua conclusão. Eu botaria em vigor dos fatos já ditos. Tá. E alguns alunos, eles costumam utilizar algumas bases bem esticadas, né? Eles colocam assim, olha, levando em consideração os argumentos citados acima, os supracitados, levando-se em consideração os argumentos apresentados, é necessário que... Isso aí tudo você resume a uma palavra. Então. Logo. Tá bom? Qualquer uma das duas, ela faz essa retomada inteira de uma vez só. Tranquilo? Tranquilo. Qual é aquela mais perfeita que o aluno usa na prova do Enem? Essa aqui, ó. Dessa forma. Então, o dessa forma é um termo conclusivo utilizado como base para que você feche as redações. A maioria das redações do Enem são concluídas com dessa forma ou com portanto. Beleza? Beleza. Maravilha. Que no caso aqui não é a nossa resposta, ok? Então, vamos lá para a questão número 3. Questão número 3, vou convidar aqui agora mais uma menina para ler comigo. Vou convidar a senhorita Cecília Raposo. Cecília.
Ainda não. Então, vamos convidar aqui a senhorita Camille Silva. Camille. Camille não, mas a Andressa acabou de entrar, né? Andressa Santos. Abra seu microfone, por gentileza, Andressa. Ah, tá aparecendo normal aí? Minha voz tá sendo normal? Tá, né? Andressa Santos. Também não. Ana Vitória. Ana Vitória Antunes. Andressa saiu, caiu aqui. Ana Vitória, tudo bem? Yasmin caiu também. Também não. Será que a conexão tá ruim? Vamos convidar mais alguém, não é? Evelyn. Evelyn Lima. Senhorita Evelyn. O microfone não está funcionando, não. Giovana Oliveira. Giovana Oliveira. Consegue abrir o microfone? Também não, né? Tá ok. Obrigado, Giovana. Isadora Oliveira. Consegue E abrir? aí, Salvador? Bom dia, tudo bem, senhorita? Bom dia. Eu acho que a galera que tá pelo computador não consegue abrir o microfone mesmo. Ah, entendi. Vamos para o celular? Ou vamos para a questão? Bora? Sim, Olha, gostaria que você lesse também essa questão aí que fala de coesão e coerência, que você me desse a resposta, ok? ok. Vai lá. No trecho, o Brasil está em 11º lugar no ranking de países mais ansiosos do mundo. São 13,2 milhões de pessoas com algum transtorno de ansiedade por aqui. O conectivo que, anteposto por vírgula, pode estabelecer relação entre as orações, substituindo os pontos é. Eu marquei a letra B. P de bola. Visto o quê? Correto? Isso. Maravilha. Correto. Então, vou colocá-lo aqui. Esse visto que ele é utilizado como ideia de causa, tá bom? Alguns gramáticos vão entendê-lo como causa e explicação, mas a gramática normativa, ela vai utilizá-lo como sendo um conectivo com base causal, ok? Então, ó, Sim. tá vendo esse argumento inteiro aqui em cima? Eu digo assim, ó, o Brasil está em 11º lugar do ranking de países mais ansiosos do mundo. Então, eu te dou o número, né? 13,2 milhões. Isso aqui é chamado de testemunho de autoridade, que você utiliza para ratificar algum pensamento que você utilizou dentro da redação. Então, lá dentro da prova do Enem, lá no ano que vem, quando você for fazer, lá vai ter a competência 3, que diz assim, ó, selecionar, relacionar e organizar fatos, dados e opiniões. Perceba que os dados estão aqui, ó, 13,2. Isso aqui é um fato, não é? Então, a competência, ela te pede algo e você vai lá e prova por meio disso. Tá ok? Ok. Nós vamos encaixar aqui, tirar os 2 pontos daqui e vamos utilizar aqui a expressão visto que e vamos ler para ver se ela mantém essa relação aí com o texto. Lembrando que essa vírgula aqui, no lugar dos 2 pontos, é facultativa, mas é bom colocar para dar uma pausa na hora da leitura. Lê, por gentileza, agora com o visto que, senhorita? No trecho, o Brasil está em 11º lugar no ranking de países mais ansiosos, visto que são 13,2 milhões de pessoas com algum transtorno de ansiedade por aqui. Maravilha. O conectivo. Perceba que o sentido ficou perfeito, ok? Ok. Ó, desde que eu possa utilizar como ideia de tempo ou de condição, para que é a ideia de finalidade, isso aqui é muito importante na nossa redação, a ideia de finalidade, tá bom? Essa finalidade aqui, ela vai ser importante daqui a pouco para nós vamos começar a cobrar isso aqui nas conclusões, tá? Vou até colocar aqui já
a gente conhecendo o sentido, e dessa forma é uma ideia conclusiva, que também é importante para nós. Então, muitos alunos costumam, Isadora, confundir o termo entretanto com portanto na hora de concluir a redação. Se ele padronizar o uso dessa forma, ele não erra nunca mais, tá bom? Ok. Maravilha. Então, vamos passar para a próxima. Conseguiu fazer a redação certinho? Sim, de boa. Maravilha. Agora vamos para a nossa próxima base. Você está estudando em casa certinho? Sim. Maravilha. É o que eu sempre digo, né? O aluno, ele vai pegar essa ideia de dificuldade que está vindo por causa dessa pandemia e vai utilizar aí em perspectiva para que ele possa se tornar, não é, um concorrente mesmo de casa. Eu não concordo, por exemplo, aí com a ideia de que o Enem seja mantido naquela data, como muitos queriam. Para mim, ele tem que realmente ser adiado e dar mais tempo para que as escolas possam, pelo menos, tentar equiparar os alunos com os demais. Tranquilo? Tranquilo. Muito obrigado, Isadora. Até a próxima, Por hein? nada. Chama mais alguém aqui. Vamos lá. Vou chamar aqui o senhor, aqui mais embaixo aqui agora. João Carneiro. Consegue abrir o microfone, João? Tá funcionando? Isso, perfeito. Bom dia, tudo certo, meu querido? Tudo sim. Bom dia. Maravilha. Vamos para essa questão? Tranquilo, graças a Deus. Vamos aqui? Atualize-se sobre o coronavírus. Quais são os sintomas? E nós temos uma questão vinculada a ela, ok? Você quer que eu leia? Eu vou pedir para você ler, já começando da expressão aí, a transmissão inicial. Pode ser daqui, tá bom? Tranquilo. Vai lá. A transmissão inicial provável foi o contato de seres humanos com frutos do mar e animais vivos vendidos em um mercado público na província de Hubei. Embora já se conheça, o potencial de transmissão interhumanos ainda se encontra em investigação. Tudo bem. Embora já se conheça, o potencial de transmissão interhumanos ainda se encontra. A palavra em destaque funciona como um recurso coesivo do mesmo sentido que... Maravilha. Quem eu poderia colocar no lugar de ir embora aqui, mantendo essa ideia de contração-concessão, não é? Essa contradição-concessão. Eu botaria todavia? Seria isso? Isso. Maravilha. Ó, a nossa resposta aqui, como base, eu não fiz isso à toa, já é pensando em questões que você pode encontrar no PAS UNB, lá no Enem como marcador, ou em concurso público, tá certo? O item a ser marcado aqui é a letra D, a expressão conquanto. Essa expressão aqui, ela não é tão comum de se encontrar em prova, mas quando ela cai, a maioria dos candidatos erram, tá bom? Ela é a mesma coisa de apesar de, tá bom? Apesar de, é a mesma coisa de ainda que, não é? Ainda que, mesmo Todavia, que. para mim, tem um sentido meio que parecido. Isso. Aí eu vou explicar agora a diferença das duas, tá bom? Tudo Mesmo que e também embora, que está aqui em cima, tá bom? Então, essas expressões aqui, ó, conquanto, apesar de, mesmo que, embora, todas dão a ideia de concessão, também ideia de oposição. A ideia dela de concessão, que logicamente é uma ideia de contradição. Perfeito? Então, ó, embora já se conheça, apesar de se conhecer, ainda que se conheça, mesmo que se conheça. Essa expressão todavia aqui, ó, essa expressão concessão, contradição, ela está dentro das orações concessivas, que é um marcador que está lá dentro das orações adverbiais. Já a palavra todavia, ela corresponde à palavra mas, que corresponde à palavra porém, que corresponde à palavra contudo, entretanto, no entanto, todavia, e aí vai. Essas palavras todas aqui, elas estão dentro dos marcadores com ideia de oposição, que também é contraste, não é? Mas elas são de natureza adversativa. E aí, muitas vezes, o candidato, às vezes, troca na prova. Utilizar todavia aqui não ficaria errado em relação a esse pensamento. Mas em caso de substituição de provas, aí seria uma troca, tá bom? Então, vou pedir para que prestem bastante atenção em relação a isso. Por que você usou essa palavra, professor? Já pensando também que, ao ensinar os marcadores, você poderia ser surpreendido como uma questão como essa aí, lá na prova do PAS, falando de substituição de palavras, falando de semântica. Maravilha? Então, isso é um algo a mais que amplia a nossa capacidade de concorrência em relação à resolução de questões e que também pode ser utilizada na nossa redação como base para trazer uma contradição. Ok? Ok.
Muito bem, muito obrigado, meu querido. Nada. Professor, Oi. então, todavia é errado? Todavia, para substituir essa palavra aqui nesse texto, seria errado, tá bom? Nessa condição aqui. Mas se você colocasse, por exemplo, aqui a palavra todavia, vou colocar a palavra mas, que tem o mesmo sentido como ela, para você ver, ó. A transmissão inicial provável foi o contato de seres humanos com frutos do mar e animais vivos vendidos em um mercado público na província de Hubei. Mas já se conheça. Você acha que tem sentido? Acho que não fica bacana. Não fica bacana, né? Mas quando você bota Até porque todavia, o mais você não coloca num começo de frase, né? mas você pode colocar também, viu? Para marcar períodos. Pode? Não aconselha muito, mas pode ser usado, tá bom? Uhum. Vou botar o porém aqui, ó. Porém, já se conhece o potencial. Perceba que está dando um contraste entre um pensamento e outro. Mas quando eu boto bem Pode aqui, ser pra- a expressão ainda que, ó. Ainda que já se conheça o potencial de transmissão, não é? Então, perceba que eles têm a ideia de oposição, os dois, mas nesse contexto aqui, ele ficaria estranho, tá bom? Então, as bancas fazem isso. Ela coloca, por exemplo, aí, um marcador que traz uma sonoridade para o texto. Todavia já se conheça, aí a contradição não seria aqui atrás, a contradição ela está acontecendo aqui, ó. Então, nesse caso, entraria o termo concessivo. Tranquilo? Então, o que que eu vou pedir? Vou pedir para que em questões como essa, na hora da prova lá, que os senhores tomem muito cuidado e analisem o contexto todo. Porque ao analisar o contexto todo, muitas vezes o aluno vai conhecer como é essa ideia. Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar e te mostrar aqui como é que funciona essa ideia de diferença entre concessão e a ideia de adversidade. Eu digo assim, olha, o Brasil é rico em água. Perfeito, senhorita? O Brasil é rico em água, mas, vou botar aqui, mas alguns estados tiveram, certo? Tiveram de passar pelo racionamento. Tiveram de passar pelo racionamento. Bem aqui essa palavra mas, ela traz uma ideia de oposição para nós, sim ou não, senhorita? Sim. Perfeito. Observe. O Brasil é rico em água, mas alguns estados tiveram de passar pelo racionamento. Olha, uma questão lógica. Se deu uma oposição aqui, porque se a gente é rico em água, não deveria passar pelo racionamento. Então, aqui dentro tem a ideia de oposição, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa frase aqui, vou pegar essa frase bem aqui, e vou mudar a ordem dela, vou colocá-la no começo, ok? E eu vou pedir para você colocar um marcador bem aqui para mim, e vou trazer aqui, isso aqui para cá. Agora, eu quero que você traga para mim a relação de oposição. Coloque bem aqui nesse lugar para mim, bem aqui a palavra todavia. Quero que você leia para mim com todavia, vai lá. Pera, como assim? Pera, eu fiquei perdida. Ó, eu coloquei na ordem direta e agora eu botei na ordem inversa, correto? Sim. Eu quero que você... Eu posso trocar a palavra mas por todavia? Sim ou não? Vamos botar aqui embaixo aqui. Vamos botar aqui em eu cima. acho que eu não colocaria. Vamos botar aqui em cima, ver se dá certo. Todavia. E vamos ler com todavia, correto? O Brasil é rico em água. Todavia, alguns estados tiveram de passar pelo racionamento. Ficou tranquilo? Ficou. Ficou, né? Aqui em cima tá tranquilo, certo? Então, eu vou botar todavia bem aqui embaixo agora. Eu mudei a ordem das orações e eu vou colocar todavia aqui agora para ver se ela tem sentido. Vai lá, leia para mim. Todavia, alguns estados tiveram de passar pelo racionamento. O Brasil é rico em água. Tem sentido? Não. Não, agora eu vou tirar o todavia daqui e eu vou colocar aqui embaixo, certo? Vou colocar aqui embaixo a expressão apesar de. Tá ok? Como eu coloquei embaixo. Vai lá. Apesar de alguns estados tiveram de passar pelo racionamento, o Brasil é rico em água. Comecei com apesar de, viu? Vou pegar isso aqui, vou botar assim, ó. Vou pegar isso aqui que tá aqui, vou tirar daqui, vou puxar para cá. E dizer assim, ó. Apesar
de o Brasil não é ser, correto? Apesar de o Brasil ser rico em água, vírgula, alguns estados tiveram de passar pelo racionamento. Tem sentido? Sim. Então, o que eu fiz? Eu só peguei aqui a expressão apesar de, antecipei a expressão e substituí a outra. Vou puxar para cá e vou tirar daqui. Olha aí, apesar de Brasil ser, no caso tem que fazer a concordância, tá bom? Apesar de o Brasil ser rico em água, alguns estados tiveram de passar pelo racionamento. Perceba que as informações foram as mesmas, correto? Só que eu utilizei de duas maneiras. Por isso a importância de saber construir o texto. Quando a gente chegar na aula de reconstrução de texto, de reescrita, os senhores vão ver isso tudo. Tá ok? Então, vamos. Como seu microfone está aberto aí, vou pedir para você continuar comigo aí na questão 5. Podemos? Podemos, eu falei desde o comecinho ali? Vai lá, no comecinho. Tá. As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário, também são responsáveis por construir identidades, uma vez que organizam o tempo, determinam as relações entre os indivíduos e configuram sua autorrepresentação. Torna-se compreensível que nos entendamos em função das atividades laborais que exercemos. Beleza, dá uma paradinha bem. Tá vendo essa palavra aqui, autorrepresentação? Sim. Essa palavra um dia, ela já foi escrita assim, ó. Dessa maneira, tá vendo? Ó? O computador ainda reconhece. Ela foi escrita assim. Só que após o novo acordo ortográfico, palavras que têm prefixo, como auto e ante, por exemplo, ante, certo? Elas tinham um hífen e eram escritas assim, por exemplo, antirracismo. Então, essas palavras, após o decreto 6.583, lá de 27 de setembro de 2008, o novo acordo ortográfico retirou esse hífen e dobrou esse R. Então, palavras como autorrepresentação e antirracismo são agora unificadas com 2 R. A mesma coisa aconteceu com palavras que terminam com vogal e iniciam por S. Essas palavras um dia foram escritas assim, antissocial. Elas agora são unificadas, tá bom? Com 2 S, tá vendo? Ele pediu para corrigir já. Tranquilo, senhorita? Digamos que você vai... Por que tiraram isso? Por que foi tirado? O hífen para tentar padronizar a escrita. Se eu simplesmente pegasse esse hífen que estava aqui, ó, e eu retirasse esse hífen, como era que você ia ler para mim? Lê aí a palavra. Antissocial. Antissocial, correto? Porque essa vogal tem som de Z. Então, o novo acordo juntou e unificou a palavra. Bom? Ou seja, com 2 S. Antigamente, a palavra autoestima era escrita assim, ó. Autoestima, autoescola, ela era escrita assim. O que o novo acordo fez? Foi lá e unificou. As duas vogais aqui não são diferentes? Sim. Então, quando as duas vogais forem diferentes, você tira o hífen do meio e unifica a palavra. Correto? Só fazer isso. Quando forem iguais, por exemplo, micro-organismo. Micro termina por O, organismo começa com O, então você vai lá e unifica. Então fica assim, o que é diferente você junta, o que é igual você separa. Belezinha? Belezinha. Maravilha. Vamos então aí para o uso da coesão. A primeira alternativa indica, né? Pode ir lá. Assinale a alternativa que indica o sentido correto do termo para no trecho. Trabalhar para ganhar a vida. Olha aí, trabalhar para ganhar a vida. Você marcou qual aí? Olha, finalidade. Maravilha, finalidade. Perfeito o uso da resolução, hein? A palavra para, dentre suas várias indicações, em relação ao texto, ela serve como complemento nominal, como objeto indireto, ou serve ainda também para a ideia de finalidade. E a palavra para, ela pode ser trocada sem problema nenhum na conclusão pela expressão a fim de. Trabalhar a fim de ganhar a vida, correto? Vamos ampliar isso aqui. Trabalhar com a finalidade de ganhar a vida. Trabalhar com o intuito de ganhar a vida. Tá bom? Trabalhar com o fito, visando a, objetivando a, visando a, objetivando com o objetivo de. Então, perceba que a gente vai aumentando essa capacidade, viu? Então, tudo isso aqui são bases que indicam a finalidade. E aqui foi o que nós usamos aqui no texto. Tá certo, senhorita? Tá certo.
Muito bem. Sempre que você for fazer uma conclusão dissertativa de molde Enem ou de molde PAS, se o PAS te der uma base pedindo para que você trate de ações ou atitudes, por exemplo, redija um texto dissertativo acerca do feminicídio no Brasil, que está bem vinculado àquela lei que a gente viu, 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que está na matriz curricular 2 do PAS, ok? Sim. Então, digamos que ele te desse um tema como esse aí, o aumento da violência doméstica e dos casos de feminicídio no Brasil, e te dissesse lá, olha, redija um texto acerca do feminicídio, tratando dos seguintes aspectos, ou seja, utilizando os seguintes aspectos: machismo, falta de proteção à mulher, além de colocar ações e atitudes por parte do Estado e da sociedade para prevenir novos casos. Então, ele te deu uma base para escrita, correto, senhorita? Quando ele te pede ações e atitudes, essas ações e atitudes são por parte do corpo social, que vai desde o cidadão até o Estado. Então, essas expressões, é preciso fazer isso a fim de evitar aquilo. É necessário que tome essa atitude com o intuito de impedir isso, com a finalidade de diminuir, visando a diminuição. Tranquilo? Sim. Maravilha. Agora vamos passar para frente para a questão número 6. Vou convidar aqui. Caramba, já está acabando o tempo. O tempo voa, né? Só tem 3 minutinhos, não é? Pode estourar uns 2, não pode? Vou convidar aqui para responder essa questão comigo aqui. Vamos lá, pode ser o senhor. Vou convidar um garoto aqui. Adriel Santos. Consegue abrir, Adriel? Senhor Adriel Santos? Acho que está conseguindo, não. Então, vamos mais um aí. Danilo Melo. Danilo. Felipe Silva. Felipe. Ítalo Dias. Bom dia, Ítalo. Não está saindo sua voz aqui, Ítalo. Está aberto seu microfone? Não está conseguindo também. João Costa. Vamos interagir, né? Seu João Costa. João Damasceno. Acho que a maioria está para o computador, né? Aí fica bem difícil de conseguir abrir. Não funciona. Está sem, não é? Alguém que está com o celular, pode me chamar aqui, por gentileza. Alguém que está com o celular e consegue abrir o microfone. Vai lá, alguém. Pedro está por aí. Pedro Amador. Pô, diferente, né? Pedro Amador. Opa, Tudo bom, meu querido? tudo? Vamos resolver essa questão rapidinho? Vamos. Redes sociais e aplicativos de mensagem se veem livres para divulgar qualquer conteúdo. Todavia, essa situação eventualmente impõe riscos à sociedade. Quando eu digo todavia, eu tenho ideia clara de quê? Oposição. Maravilha, oposição. Então, vamos lá, oposição. Nós temos aqui a base, só temos como resposta a letra A ou a letra B, correto? Correto. Sam Gregory afirma que desde que não nos deixemos levar pelo pânico, estaremos preparados para combater os difusores de desinformação. Então, quando eu uso esse desde que aqui, eu estou usando com ideia de tempo ou com ideia de condição? Condição? Condição. Então, o item a ser marcado aqui é a letra A, correto, meu garoto? Correto. Perfeito. Então, ó, eu poderia também utilizar essa expressão com ideia de tempo, quando eu digo assim, olha, desde que o Brasil foi criado, que somos católicos, correto? Desde que, não é? Somos um país Correto. católico. Então, esse desde que entrou com ideia de tempo. Nesse caso aqui, ele entrou com ideia de condição. Poderá fazer a prova do Enem desde que faça a inscrição antecipadamente. Ideia de condição. Então, perceba que eu utilizei aqui, nesse caso aí, um testemunho de autoridade, né? Sam Gregory é uma autoridade no assunto que nós vamos utilizar na prova mais tarde. Certinho, meu querido? Certo. Muito bem, o nosso tempo está se esgotando.
Não vai dar para a gente ir até os finalmente hoje. Vou manter aqui somente até a questão 6, nosso tempo se encerrou. Na próxima aula, a gente vai comentar a questão 7, questão 8, e aí eu venho aqui falando sobre a nossa redação, falando do passo a passo de como é que se constrói uma redação de modalidade dissertativa argumentativa. Tranquilo, meu garoto? Esse aqui é o nosso e-mail, ó, para enviar a redação. Aqueles que não me enviaram por aqui, vou pedir que envie por gentileza, tá ok? Então, vou aumentar aqui esse prazo para a redação. Oi, pois não? Ah, não, eu ia perguntar do prazo, até quando que você vai permitir Isso, vamos que... deixar aqui até o dia 31, né? Corretinho? Vamos melhorar isso aqui, perfeito? Então, ó, quero agradecer a todos aí pela... Salvador, Oi. a Janine tá falando no chat. Tá, deixa eu entrar aqui pra gente ver. Pedro, obrigado, hein, Pedro? Janine, pois não? Cadê você? Janine, professor, tem problema em entregar as respostas sem ser por um e-mail? Eu peço para que você faça o seguinte, Janine, que você envie as respostas do questionário junto com a redação, tá bom? Pode colocar lá embaixo, na última linha. Tranquilo? Que aí fica bacana para todo mundo. Bom, desde já eu queria agradecer a todos aí, tivemos 59 pessoas aqui, praticamente a metade dos alunos, agradeço demais aí, muito obrigado por nos acompanhar aqui na aula. Saibam que a gente está aqui tentando fazer o melhor possível para atendê-los, e assim que essa pandemia acabar, que as coisas se normalizarem, a gente vai dar prosseguimento a esse trabalho aí, que é preparar os senhores para a vida acadêmica em qualquer uma das universidades que vocês escolham. Tá certo? Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, aqueles que não têm meu Instagram, já vou deixar aqui, pode me procurar por lá que a gente responde, tá bom? Salvador Borges 1000, ok? Me acha fácil lá, esse aqui é o meu Instagram, tá bom? Pode mandar, se eu demorar a responder, é porque às vezes eu estou aí correndo. A aula de sábado, Cecília, será às 10 horas pontualmente, a aula do tchau, gente, vou pedir todos aqueles que estão aí, sintam-se convidados para assistir a aula às 10 horas no sábado de português e matemática. Eu vou comentar várias questões lá sobre assuntos aí, como análise sintática, regência e concordância, muitos assuntos que são comuns à prova de vocês no PAS UNB, vinculados à língua portuguesa e que são colocados aí na proposta de gramática de texto, ou seja, aqueles pontos que o aluno mais comete erros em relação à construção textual. Obrigado a todos e até a próxima, tá bom?